Glória a Deus, irmãos, sejam bem-vindos à nossa terça-feira do Gerar. E cada semana, e cada terça-feira, e a cada dia nós temos palavras de vida. Glória a Deus, porque essas palavras, elas ressuscitam o nosso interior. Você pode estar passando por qualquer situação, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é real. E à medida que nós lemos essa palavra, à medida que nós declaramos essa palavra, em voz alta, para o ambiente receber essa frequência, todo o cenário muda, o nosso ambiente interior também é transformado. Eu louvo a Deus por essa verdade, porque nós estamos vivendo dias cruéis, dias difíceis e que, ainda que muitos profetas dessa geração estejam declarando paz no tempo de guerra, como está escrito no livro de Jeremias, e o quanto a palavra de Deus ela é atual, declarando promessas vazias, um falso conforto, uma falsa paz e uma falsa voz de alegria, quando não é esse o tempo, mas sim é o tempo de nós clamarmos, invocarmos ao Senhor, tempo de buscar e encontrar. Então nós vemos as pessoas buscando um lugar que fale o que elas querem ouvir, que são esses profetas mercadores, comerciantes, e negociam aquilo que eles receberam, para ter valores terrenos que não podem comprar nada do que é eterno. Irmãos, que tempo é esse? Mas glória a Deus pela nossa vida em Cristo, escondida no Senhor, que não busca um número grande, Imagina, eu estou lendo o livro de Jeremias e tem me confrontado muito, porque Jeremias, ninguém queria ouvir o que Jeremias tinha para dizer, não é verdade? Mas ele tinha uma palavra real e ele não cessou de declarar aquela palavra. Ele não tinha muitos seguidores, não tinha muitos likes, provavelmente um profeta de uma igreja um pouco vazia, Mas glória a Deus, nós não estamos buscando aquilo que o mundo busca, um status, um sucesso, um fruto terreno para apresentar para outros homens. Nós desejamos entregar ao Senhor a certeza de uma produtividade celestial, de que cumprimos o nosso chamado, de que somos profetas e profetas geram incômodo na terra, são perturbadores da terra. E glória a Deus por isso. Nós estamos esse mês falando de Tamar. E esse mês de junho tem sido bem confrontador para mim também, por todos os desafios que eu tenho vivido. Mas feliz porque Tamar é uma pessoa, é um espírito que se conecta muito ao meu espírito. A entrega que ela teve, a disposição de entrega, a disposição de ser rotulada por ter consciência e convicção da sua essência, preservaram Tamar nesse testemunho da genealogia de Jesus. Então você pode ler a história na palavra de Deus lá em Gênesis 38, e eu quero ler hoje com vocês porque nós estamos então nessa semana declarando essa estratégia reversora, que é uma perseverança revestida de ousadia, que ultrapassa limites pelo fruto consagrado. Ela tinha um ventre consagrado, ela queria gerar, ela sabia que havia dentro dela continuidade e ela tinha um fruto consagrado. O que é consagrado, irmãos, é separado, e o que é separado tem um propósito. Eu posso dizer que essa caneta aqui, ela é uma caneta para escrever qualquer coisa, mas se eu der a ela um propósito, ela vai escrever a história tal. Ela tem esse propósito, ela foi consagrada para escrever uma nova história. Então, o teu corpo, o teu vaso, a tua vida tem uma consagração. Podia ser uma vida para ser vivida aí de qualquer jeito, Assim como todo mundo vive. Mas não, há uma consagração em você. Então, há uma utilidade, uma função que serve ao Senhor. Então, você foi consagrado, separado para algo. Esse ser santo é que traz para nós esse conceito de moralidade, que é um conceito religioso, mas o ser separado, o ser santo é o ser separado. Então ele tem uma função, foi separado para uma função, uma consagração. E é isso que nós somos, e glória a Deus, porque você foi separado, consagrado. Aqui tinha várias canetas, mas você foi separado delas para algo, para uma utilidade celestial, em nome de Jesus. Então nós temos aqui, nessa terça-feira, gerar a iniciativa de tomar o véu para reverter rótulos pela identidade, que não admite disfarces. Oh, Senhor Jesus, eu acho que só nesse título você já começa a extrair toda a realidade que Tamar tinha, porque ela se veste de prostituta cultual, justamente porque ela queria a semente de Judá, porque ela foi entregue à filha de Judá, ao filho de Judá, e ele faleceu.
e depois pela lei do levirato, que deveria então o irmão tomar, né, aquela viúva do irmão falecido para dar continuidade à sua descendência. Não aconteceu porque esse irmão ele só queria se aproveitar de Tamar. E havia um terceiro filho de Judá, mas aí Judá pensou, já morreu outro, né? Então ele ficou resistente em entregar o terceiro filho, mesmo que ainda ele não tivesse idade para isso, mas quando ele tivesse essa idade. Então ele faz uma promessa vazia para Tamar. E ela volta para a casa do pai, esperando, né, o filho mais novo de Judá ter idade para gerar um filho nela, para colocar essa semente. E, irmãos, nós vemos que isso não aconteceu, os anos foram se passando. Então Tamar, ela continua na disposição de gerar. E aqui no texto de Gênesis 38, 15 e 16, diz assim: Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto, ela estava com um véu. E ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para se deitar comigo? Ela perguntou. Então ele vai oferecer para ela um cabrito, mas ele não tem na hora esse cabrito, então ele dá o seu cajado, o seu anel de selar, ele dá ali alguns elementos que faziam parte da sua identidade, né, para saber de quem era aquele filho. Então Tamar, o Senhor deu um arranjo para Tamar muito poderoso, pela disposição. Você precisa ter nessa palavra, entender nessa palavra a tua disposição em ser uma continuidade a despeito do que os outros estão pensando. Porque o que acontece? Quando existe um rótulo em alguma coisa, você acha que o que está dentro daquele vaso é o rótulo, é o que está escrito. Né? Antigamente, hoje ainda também, minha mãe aqui na casa da minha mãe tem muitas embalagens, né? Então às vezes tem um pote de mel e tu abre e tem um feijão dentro, né? Ou o famoso pote de sorvete. Esses dias o Benjamin pegou um pote de sorvete e falou: o que tem aqui, né? Imagina um sorvetinho daqui bom, um napolitano. Não, abriu e tinha feijão congelado. Então, irmãos, às vezes nós olhamos o rótulo e deduzimos o que tem ali. E nós vivemos uma sociedade de rótulos, de aparência, daquilo que parece, mas que não é. Engraçado porque há uma desconstrução acontecendo, né? Uma fase onde as pessoas estão se enchendo de botox, de apliques, de coisas que não são suas, né? E bota cílio. Eu não estou julgando quem coloca, tá, irmãos? Fique à vontade aí no que você coloca e no que você tira. Mas é engraçado como agora tem uma nova fase, né? A fase agora é de tirar o silicone, tirar o botox, tirar o cílio, tirar tudo. E ser natural, assumir as próprias rugas, né? Assumir, sei lá, quanto tempo isso vai durar. Mas o mundo vive dessas coisas, né? É tão vulnerável, né? Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Mas quando você carrega uma realidade, você não está preocupado com o rótulo, nem com a moda e nem como te nomearam. Porque a tua convicção de quem você é, a convicção real da tua essência, ela define todas as coisas, o que você pensa, para onde você vai, aquilo que você faz. E é isso que Tamar tinha, convicção de que ela ia gerar. E aqui, irmãos, nós vemos que ela tomou um véu para esconder-se, né? E para ser tida como prostituta. Ela se coloca numa posição que talvez nós não aceitaríamos, para gerar de Judá. Sabe o que é isso? É disposição de ir a qualquer custo, a qualquer preço, de gerar aquilo que se crer. Nós não sofremos e não resistimos até o sangue, como diz a palavra. Nós somos frouxos, né? Ah, mas aqui que vão falar de mim? Nossa, se eu passar por isso, então, meu Deus. Não, isso aqui vai ser o fim da minha carreira eclesiástica. Eu louvo ao Senhor porque a minha carreira eclesiástica, né? Ela chegou ao fim. Porque Deus tinha um novo início de um rebanho e de um pastoreio, de ser ovelha e de ser pastora, numa mutualidade real de apacentamento e de apacentar. E glória a Deus porque nós vamos entendendo a dinâmica do reino de uma forma tão simples, né? Numa santa simplicidade. E isso é maravilhoso e é isso que me atrai no reino de Deus. E glória a Deus, irmãos. Então hoje nós vamos declarar essa verdade. Eu quero que você comigo entenda tudo isso, porque havia uma autenticidade daquele fruto a ser consagrado. Era a autenticidade de Tamar. Ela tomou iniciativa, ela teve a ousadia
E ela entendeu o chamado que ela tinha. Ela sabia que estava numa situação ali sendo enrolada, mas ela tem um caminho elevado. Ela não está querendo um filho porque eu vou ampliar minha família, né? Quero os meus filhos com o pai da criança aqui, vamos todos sentar aqui à mesa, comer juntos, né? E eu vou desfrutar, porque imagina quantas mulheres estéreis queriam engravidar, e ela que não tinha problema nenhum de engravidar, mas não tinha a semente, porque a aliança de Judá é que era estéril. Mas ela então se posiciona na fertilidade que ela carrega de uma aliança, de uma iniciativa poderosa, de viver esse ineditismo. Glória a Deus. Então, ela tinha essa estratégia, e nós estamos aqui hoje para declarar a estratégia desse testemunho, porque é uma semana de uma estratégia reversora, de coisas que vão se reverter diante dos teus olhos. Por isso que os ataques estão grandes, por isso que você vê que cada metro quadrado é um campo minado, a guerra está aí, e glória a Deus, porque nós vamos andar nesse caminho elevado. Você anda, você está em combate, mas também tem uma paz que excede todo entendimento. Aleluia, eu não quero buscar uma palavra que seja confortável para o meu ego, para eu dormir tranquila e ficar lá achando que está tudo bem. Não, eu quero uma palavra que me confronte, uma palavra que me levante, uma palavra que extraia de mim a essência daquilo que eu carrego. E isso é a palavra de Deus viva, poderosa e eficaz. E hoje eu quero declarar as 4 iniciativas que vão denunciar as deformações para reversão. E essa reversão para quê? Para obter um testemunho. Tudo que nos acontece tem o propósito de um testemunho. A minha mãe ainda está hospitalizada, eu tenho tido muitas experiências lá no hospital, orando com pessoas, ok? Uma bênção, né? Porque o Senhor nos dá essa disposição orgânica de servir. Mas, em especial, hoje, eu fui tomar um café e, por acaso, eu estava na mesa do lado de alguns médicos que estavam estudando o caso da minha mãe. E eles falaram, inclusive, de mim, da filha dela, que estava aí, que não sei o quê. E era eu que estava ali tomando café, eles nem me conheciam. E, na verdade, ouvindo tudo aquilo, de repente chega a enfermeira-chefe, senta do meu lado, quem eu tinha cumprimentado bem cedinho quando eu cheguei, e aí a gente começou a conversar, e sabe, irmãos, assim, eu vi como o Senhor, ele é pontual nas conexões, e como todas as coisas estão ligadas. E nós tivemos ali 1 hora de conversa, e nós conversamos, falamos do Senhor, das experiências, da palavra de Deus, do que nós produzimos, do que o caos produz em nós. O caos, o Senhor declarou no caos, haja luz, né? E trouxe um novo início. Então, como o caos gera em nós um novo início, todas as situações adversas, tudo aquilo que humanamente nós não queremos viver, né? Porque lá no fundinho nós procuramos sempre um conforto, sempre uma comodidade. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer dar sentido a cada evento da nossa vida, a cada pessoa que cruza o nosso caminho, e nós, distraídos na nossa vida, nós nos perdemos nisso. Mas, irmãos, eu creio que o Senhor está nos despertando para entender o que é uma vida diária de culto. Às vezes você acha que o culto é quando você foi para a denominação X e está lá e agora estou prestando um culto a Deus. Não, o culto que você presta ao Senhor, ele é na tua vida diária. E como você presta o culto define como é a tua vida. A qualidade do teu culto é a qualidade da tua vida. Por isso as pessoas vivem religiosamente, achando que foram no culto, né, às 19 horas e resolveram a sua vida e tiveram ali um desencargo de consciência. Não, você não vai por desencargo, você vai por encargo de consciência, encargo de chamado, encargo, irmãos. Nós não fazemos as coisas para não se incomodar depois, né? Ai, não quero me incomodar mais tarde, quero ter esse desencargo aí. Não, eu faço tudo porque há um encargo, há aquilo que pesa sobre nós, cumprir a vontade do Senhor. E glória a Deus pelas iniciativas. E a primeira iniciativa de Tamar é tomar o véu expondo a cegueira de Judá, que não a escolheu para gerar descendência pelo seu filho, não é verdade? Mas a escolheu sem saber o que ele estava escolhendo, porque ela coloca o véu e ele não reconhece que é Tamar, mas ele escolheu Tamar sem enxergar. Aquele véu que ela colocou denunciou o véu que estava nos seus olhos, que não enxergava que em Tamar haveria a continuidade da sua família, que seria ali a genealogia do Messias. Olha quanta coisa Judá, distraído, estava desprezando da sua herança, da sua raiz, produzir isso.
Mas glória a Deus, porque ele escolheu sem saber. Isso mostra a soberania do Senhor em todas as coisas. Às vezes as pessoas religiosas estão ali pensando, mas ela se fez de prostituta. Mas aconteceu isso. Mas Judá estava casado. Não, mas ele já tinha morrido a esposa, ele era viúvo. Mas daí uma prostituta cultural. Mas ele não servia ao Senhor, né? E você fica preso a essa coisa. Porque a nossa mente ocidental quer sempre nos colocar numa caixa, né? E não entender a situação muito além do que ela realmente representa, porque não é uma historinha, mas é uma revelação. Então, o foco disso é a disposição de Tamar, é a escolha de Judá e a soberania do Deus, do Senhor, do Deus, como o Benjamin fala, né? É tudo do Deus, em nome de Jesus. Em segundo lugar, questionar Judá sobre o que ele daria para se deitar com ela. Ela perguntou, o que você vai me pagar por isso? Não é verdade? Para gerar aquela descendência, aleluia. Expondo as prioridades de quem a esqueceu, mas de quem ela sabia muito bem que da consagração do ventre nunca iria esquecer. O que você vai me pagar? Há um preço para tudo isso. Era o preço da própria rebeldia dele. Havia um preço e ela questiona isso. E glória a Deus pelo seu questionamento, pela certeza do que ela estava buscando, porque isso é o Senhor. Em terceiro lugar, e receber o cabrito, ela estava expondo o engano e a rebeldia de Judá contra a sua própria responsabilidade em obedecer à lei do levirato. Porque ele deveria obedecer à lei do levirato, mas dentro dele, ele não queria fazer isso, porque já tinha perdido seus 2 filhos. Mas ali mesmo, o cabrito que representa a rebeldia é o que ele paga pelo serviço de Tamar. Irmãos, tudo profético mostrando um caminho de reversão, e ele trazendo mesmo a rebeldia que ele tinha exposta e agora para uma submissão que ele não consegue enxergar. Glória a Deus pelos segredos do Senhor, pelas coisas que estão escondidas e que só nós podemos ver com o Espírito e discernir espiritualmente. Esses dias uma pessoa me questionou algumas coisas mas então cadê aquilo que você construiu na tua vida inteira, né? O que você construiu? E as pessoas estão preocupadas em apresentar um testamento do que elas construíram, para quando elas morrerem, acontecer alguma coisa, né? Uma briga por aquilo, ou, enfim. A verdade, irmãos, eu creio, e é o que eu falei, é o que eu respondi, o que eu estou construindo. Ninguém pode enxergar, a não ser quem estiver no Espírito. O que nós construímos é espiritual. O que nós estamos construindo nesse mundo terreno, o mundo despreza, mas é a coisa mais valiosa que existe. Tamar foi desprezada, mas ela estava iniciando a genealogia mais preciosa que existe nessa terra. Aleluia! E nós temos aqui, em quarto lugar, ela pediu o penhor. Ela expôs o resgate de quem não a quis tê-la na família, mas de quem geraria dentro de uma aliança. Eu quero ler aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 14, diz... Eu vou ler o 13. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. A garantia da nossa herança, o penhor da nossa herança. É a nossa garantia, ela pediu um penhor. O que acontece, ela estava querendo ali o resgate, né? O que você vai me dar para resgatar, para depois eu poder resgatar esse cabrito? Qual é a minha garantia aqui? Ela pediu essa garantia de um resgate, porque de fato Judá não queria resgatá-la. Mas, irmãos, tudo que Judá não queria fazer, ele fez. Sabe por quê? Todas as coisas se submetem a uma aliança. Todas as coisas se submetem a uma consagração. Não adianta, hoje eu vivi um outro cenário e várias guerras e várias situações onde as pessoas querem arbitrar e querem falar, vai ser assim e pronto. Ok, você submete ao Senhor. E teve uma hora que eu fui no meu quarto, peguei o violão, comecei a adorar o Senhor mesmo e lembrei, a nossa adoração, toda a humilhação que nós passamos é a nossa maior adoração. O ser humilhado é uma adoração. Você se humilhar diante do Senhor, alguém te humilhar e você derrama aquela libação diante do Senhor, é uma adoração. E eu estava diante do Senhor nesse propósito, de repente eu recebo uma mensagem e tudo muda. E tudo aquilo que alguém arquitetou para ir contra, para dizer o que é a favor, o que é contra, foi completamente desfeito, desmontou o plano. Sabe por quê? Porque Deus mostrando o quanto Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, essa é a nossa convicção.
Em nome de Jesus. Essa era a convicção de Tamar. Judá podia manipular o tanto que fosse. O que o Senhor tinha para fazer, ele iria fazer. E aqui então, 3 marcas, irmãos, da real identidade reversora. Eu quero ler aqui o texto que está em 2 Coríntios 3, 16 a 18. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito e onde é o Espírito do Senhor há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa versão é um pouquinho mais moderna, mas isso significa que nós temos a real identidade, refletindo a glória do Senhor. A nossa real identidade. Nós temos uma identidade que é real. Ele fala onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Nós temos essa liberdade. Você tem uma identidade porque você reflete a glória de Deus. Não é a tua vontade, não é o teu plano, não é o que você fez. É aquilo que você submeteu a um plano superior. É o Senhor te modelando, te transformando. É o Senhor movendo todas as coisas. Glória a Deus, porque nós refletimos essa imagem. O mundo pode dizer que você é prostituto, adúltero, quantos rótulos ele te colocou. Quanto mais rótulos, mais véus no olho do inimigo, na visão do inimigo, e você protegido nesses rótulos, sendo preservado na verdadeira essência. Então nós temos uma real identidade na liberdade do Espírito. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você tem essa verdade. Tamar tem essa verdade. E ela tinha identidade, ela refletia a glória de Deus. Ela sabia o que havia dentro dela. E quando nós falamos de liberdade, para destruir toda a visão religiosa do que é certo e do que é errado, porque Tamar com certeza ninguém faz aí, né? O culto para falar de Tamar, a palavra de Tamar. Não, é melhor falar de outras pessoas politicamente corretas. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Quantas coisas nós premeditamos, manipulamos para sermos aceitos nesse mundo, sermos encaixados nesse sistema. Ou você anda fora disso, ou você já se vendeu e está numa prisão. O Senhor quer te libertar para coisas novas iniciarem em você, para uma linhagem nova nascer de você. E eu profetizo, nós estamos gerando, nosso ventre gerando, o ventre da igreja de Jesus Cristo, gerando uma linhagem nova que não se prostra a esse mundo, aos impérios desse mundo, que não queima tijolo para Faraó, em nome de Jesus, que é livre, que é liberto, que não está debaixo de um sistema. Não é a lei do levirato que define a minha vida, é a lei do amor e a lei da liberdade, em nome de Jesus. E então, em último lugar, nós temos a real identidade nas vestes de louvor que derrotam toda angústia. Aqui nós temos em Isaías 61, que diz assim, no versículo 3, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião. Irmãos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. As vestes de Tamar não eram nem vestes de luto, nem vestes de prostituta cultual. Eram vestes de louvor, de alguém que se derramou para cumprir o seu chamado. É assim que nós os vestimos. As pessoas querem te olhar e declarar que você é isso ou aquilo por aquilo que você veste. Mas quem enxerga o que há no teu espírito sabe que você está vestido e revestido com as vestes de louvor, despido das vestes desse mundo, da aparência desse mundo e do politicamente correto, do religiosamente cumprido. Nós não estamos nessa lista, nós não fazemos parte dessa porcentagem, dessa estatística religiosa. Você é livre. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Glória a Deus por essa palavra, que nós estamos aqui vivendo mesmo longe das deformações, a verdadeira forma de uma aliança. Sabe que o barro, ele é formado e oleiro, né? Eu não lembro agora em hebraico, o bispo Betão saberia dizer isso agora, exatamente o nome oleiro em hebraico, mas a palavra formar é o mesmo verbo, né? Do nome, do substantivo oleiro. E esse formar, que eu esqueci agora, mas é
é o que dá forma, o Senhor dá forma. Nós viemos do pó da terra, Ele deu forma a nós. E assim como a nossa vida, né, o Senhor falou para Jeremias, desce a casa do oleiro. Ele vai lá e está acontecendo, ele está dando forma para aquele vaso, né? De repente não é o que ele quer, ele desmancha, faz o novo. E esses são os ciclos da nossa vida, de coisas que o Senhor está desmanchando e nos dando nova oportunidade, de novas reações, de nos colocarmos à disposição, de andarmos com liberdade, de não estarmos engessados a um formato humano, mas o santo oleiro está dando forma a nós. Deixa o Senhor dar forma a todas as coisas na tua vida, porque Ele mesmo é o conteúdo desse vaso. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te vivifique com poder, que você receba essa palavra e como Tamar, você tenha vestes de louvor e de alegria. Eu não estou preocupado que há uma lei que vai me apedrejar, né? Porque quando Judá soube que Tamar estava grávida, ele foi lá requerer e falar, olha, ela nos traiu quando ele era o traidor, olha, ela fez isso, olha o que ela fez, quando na verdade era ele que estava fazendo, porque todo abusador quer trazer peso sobre o abusado. Só que ela tinha nas suas mãos a prova, ela tinha nas suas mãos o resgate, ela tinha nas suas mãos o resgate que ela mesma produziu pela consagração do seu ventre. Não há um vitimismo para você viver, há um protagonismo de uma história que o próprio Deus escreveu. Nós não somos vítimas de uma situação, muito menos do acaso, mas protagonista de cada evento que o Senhor determinou. Então esse é o dia que Deus fez. Há eventos nesse dia consagrados para você viver. Há situações que você não pode se omitir. Não fique distraído na tua própria omissão, mas se levante hoje, fique atento ao que o Espírito te fala. Não é para ficar neurótico. Ai, agora tem que fazer isso. Eu preciso gerar um testemunho. Ai, meu Deus do céu. Não. É bem orgânico, porque à medida que você busca o Senhor, você não precisa pensar, eu preciso amar o meu irmão. Ai, eu preciso perdoar. Não. Você ama, você perdoa, você vive num processo do Senhor. Ou se você ficou chateado, ai meu Deus, caí de novo, né? Ai, passei por isso de novo. Não, irmão, você passa por aquilo, reconhece as suas fraquezas, se fortalece no Senhor. Nós não somos uma máquina programada. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios desse conteúdo e cada vez mais transmitir, cada vez mais transbordar essa realidade. Então saia das maquinações religiosas e no teu esforço próprio de querer agradar o Senhor e venha para a realidade de um espírito transbordante que não está preocupado em agradar, mas sim sabendo que o Senhor já fez todas as coisas. Sabe qual foi o sacrifício que agradou a Deus? Foi o de Jesus na cruz. Quando Davi dançava na frente da arca, Mical, ela desprezou aquilo e acabou que teve o seu ventre desprezado, porque ela desprezou a adoração de Davi. Ele está se humilhando diante das pessoas com essa roupa, despido, só que ele estava com vestes de louvor, mas a aparência era desprezível, só que a aparência trouxe o ventre dela desprezado. E glória a Deus, porque nós não somos da aparência, mas a realidade de um espírito alegre, feliz porque serve ao Senhor, não pela circunstância, mas tem alegria na arca, porque a arca é a presença de Deus e é só isso que nós desejamos. E Davi falou, e mais eu quero me humilhar, e mais quero me expor. Glória a Deus, que a nossa alegria esteja na nossa exposição. Você vai se expor, você não vai ficar se autoprotegendo. Não posso, preciso manter as aparências. Nós não mantemos as aparências, nós denunciamos as aparências e nós preservamos a essência. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você possa também entregar a tua oferta sem uma aparência religiosa, mas pela realidade do teu espírito. As pessoas querem uma regra para justificar a sua retenção. O dízimo é do Antigo Testamento. Não sei o que lá. As pessoas querem saber o que é certo e o que é errado para julgar o próximo e para justificar o seu próprio erro. Não busque justificativa para a tua retenção. Não sirva a Mamon. O mundo serve a Mamon e toda a estrutura está prostrada diante de Mamon. Mas se você anda na liberdade, e onde há o Espírito de Deus, a liberdade, você é templo do Espírito. Você tem liberdade para semear, para ser um abençoador. E glória a Deus, porque eu amo ser uma semeadora, eu amo ser uma abençoadora, e quem cruzar o teu caminho e as pessoas que passarem pela tua trajetória tenham a marca da tua oferta. Que o Senhor te abençoe. Shalom. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome.
Louvado e engrandecido seja o Senhor, Pai. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por poder te exaltar. Graças te damos, Senhor, por ter essa liberdade que foi conquistada naquela cruz, de podermos, Senhor, escolher estar diante de ti. Pai, que possamos escolher nos prostrar diante da tua graça, diante do teu senhorio e do teu poder. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, bendito e exaltado seja a ti, Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, a Trindade eterna. Glórias e honra seja dada a ti, ó Pai. Ah, Jesus, Pai, graças te damos, Senhor, graças te damos, Senhor, por poder ter um chamado diante de ti. Pai, graças te damos por poder ouvir, Pai, essa voz que nos chama. Pai, não um chamado, Pai, que nos conduz às nossas próprias vontades. Não um chamado, Senhor, aonde estamos, Senhor, no nosso melhor, Senhor, no nossa melhor maneira de viver, mas um chamado, Pai, que nos chama, Senhor, a estar, Senhor, diante de um vale onde temos medo, angústia, aonde, Pai, na maioria das vezes, Senhor, não sabemos qual posicionamento tomar. Pai, mas é ali, Senhor, mas é ali na nossa fraqueza que o Senhor se encontra. Mas é ali, Pai, diante de uma vida prostrada diante do Senhor, aonde o Senhor vem, Senhor, diante das nossas vidas. Pai, eu sei que a Tua palavra diz que uma história já foi estabelecida diante de nós, uma história já foi escrita, e nós precisamos, Senhor, buscar viver o Teu chamado, buscar viver, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, e na maioria das vezes, esse propósito, Senhor, não nos conduz às nossas próprias vontades, não nos conduz, Pai, às máscaras que colocamos diante de nós para viver em meio a toda essa sociedade. Pai, esse chamado não nos conduz, Senhor, a vestir roupa, Senhor, que não nos dá a característica, Senhor, que estamos caminhando diante de Ti. Pai, Jesus, como precisamos, Senhor, como precisamos nos despir, Pai, do nosso eu, como precisamos nos despir, Senhor, das vontades daqueles que estão adiante de nós, para, Senhor, podermos vestir as vestes reais, para podermos, sim, Senhor, vestir da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, como necessitamos nos colocar diante de Ti, Senhor, e arrancar, Pai, de nós, Senhor, as máscaras, Senhor, as máscaras que não vêm de Ti, as máscaras que fomos colocando para cada momento e cada situação que passamos sobre essa terra. Pai, o Senhor nos chamou e nos escolheu sobre este lugar e pagou um alto preço ali, Senhor, para que hoje possamos viver a liberdade que há em Ti, a liberdade que ninguém pode nos dar, a liberdade que pessoas não podem nos dar, a liberdade que a religiosidade, Pai, não pode nos oferecer. É uma liberdade que vem do Teu trono, do trono da graça. Uma liberdade aonde o Senhor nos arranca, Senhor, nos arranca, Pai, dos vales de conforto, Senhor, aonde, Senhor, nos rouba a nossa identidade, aonde nos rouba a identidade que o Senhor escreveu para cada um de nós. Pai, o Senhor vem para nos arrancar e dizer que somos capazes, sim, de vestir, Senhor, as vestes que vêm do Senhor. Pai, as vestes que vêm do Teu altar, as vestes que vêm de Ti, para que possamos caminhar para a promessa, para que possamos caminhar para o propósito que o Senhor estabeleceu diante de nós. Pai, que possamos estar diante de Ti, Senhor, e buscar, Senhor, sermos, Senhor, saturados da Tua vontade, Pai, saturados da Tua presença, Pai, porque só assim romperemos, Senhor, com o nosso ego, só assim, Pai, podemos romper com
tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Só assim podemos romper com as mentiras, com os enganos, com as barreiras, Senhor. E mesmo assim, Senhor, diante de toda essa sociedade, elas podem nos olhar e não nos ver como aqueles que o Senhor escolheu para levar, Senhor, a verdadeira liberdade no Senhor. Para, Pai, servir e concluir, Senhor, e estar, Senhor, cheio da Tua presença, rompendo, Pai, com o engano, rompendo, Senhor, com toda a mentira que nos leva, Pai, para longe de Ti, que nos leva, Senhor, para longe do propósito que o Senhor estabeleceu sobre nós. Então, Pai, que possamos sim buscar todos os dias prostrados com os nossos joelhos diante do Senhor, ou Pai, de pé diante da Tua presença, não importa, mas que possamos estar sem máscaras, mas que possamos estar com as vestes que vêm do Teu altar, mas que possamos ter a certeza do Teu envio, da liberdade que o Senhor pagou naquela cruz por nós. Nos conduza, Pai, na Tua vontade. Nos conduza, Pai, a executar o Teu propósito. Por mais que diante dessa sociedade seja uma loucura, mas que possamos ter a certeza daquilo que o Senhor nos ordenou, do envio e da direção que vem do Teu trono, que confronta a religião, que confronta, Pai, todos aqueles que estão diante de nós, mas que exalta o Teu nome, mas que nos leva a cumprir o propósito e o chamado e a direção que vem do Teu altar. Graças eu Te dou, Pai. Graças eu Te dou por esse dia. Graças eu Te dou por essa oportunidade. E que eu possa, sim, buscar viver a vontade que vem do Teu trono e a vontade que está no seu coração, para a glória do Teu nome, todos os dias enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 41. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, el Señor los rescata cuando están en apuros, el Señor los protege y los mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Y alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí, preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dice, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, quien tenía plena confianza, con quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mía. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, devuélveme la salud. Oh, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente,
y me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Aleluya. Y me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Y alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel. Y alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alaben al Dios de Israel. Salmo 118.